E aí galera, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar como eu chegaria nos 500 mil começando do zero novamente. Escrevendo o roteiro eu pontuei alguns pontos aqui que são importantes de ser falados e foram eles que fizeram chegar nos 500 mil que eu tenho hoje. Antes da gente falar desses pontos, já deixa o like aí e se inscreve no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Você deixando o like, você ajuda o meu vídeo a engajar e a entregar para novas pessoas. Como o meu canal é pequeno, se você fazer isso com um clique, você vai me ajudar muito. Então, já deixa o like aí e bora começar o vídeo. Então, eu pontuei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui, escrevendo no roteiro, eu achei o ponto mais importante de todos. Qual que é esse ponto que me ajudou a chegar nos 500 mil? É escolher a pessoa certa. Eu escolhendo a pessoa certa, eu cheguei muito mais longe. Vou dar o meu exemplo de vida. Eu, antes de namorar, eu nem trabalhava, nem fazia faculdade. Depois que eu escolhi namorar, escolhi a pessoa certa para mim, essa pessoa fez eu chegar muito mais longe. Me incentivou a correr atrás de faculdade, me incentivou a começar a trabalhar, e foi graças a ela que hoje eu tenho meus 500 mil. Então, esse é o ponto mais importante do vídeo. E eu já falei no primeiro ponto, é arrumar a pessoa certa. Se você não arrumar a pessoa certa, que te leva para o mau caminho ou que te atrasa a sua vida, você vai ter grandes problemas na sua vida. Se você perder dinheiro, você consegue recuperar. Mas se você escolher a pessoa errada para estar do seu lado, essa pessoa vai te levar para o fundo do poço e você vai perder tempo de vida com essa pessoa. Então, escolham bem a pessoa que vocês vão se relacionar para que vocês consigam chegar longe financeiramente em outros pontos também, né? Mas como o tema desse vídeo é financeiro, então esse é o primeiro ponto do vídeo. Escolha a pessoa certa para você se relacionar. E é o mais importante de todos. Partindo para o segundo ponto aqui, qual que seria o segundo ponto, né? Se eu tivesse começado do zero de novo, eu estudaria para arrumar um emprego que me pagasse bem e eu conseguisse investir muito dinheiro. E não precisa ser na carreira que eu escolhi, tá? Eu acho que eu escolheria a mesma carreira que eu estou hoje. Eu ia para a área de programação, que foi a área que eu trabalho hoje. Mas existem vários tipos de carreiras que pagam bem. Você pode virar. Aí você tem que descobrir o que você gosta e o que dá dinheiro. Por exemplo, você pode ser personal trainer, dá muito dinheiro. Você pode ser fazer a aplicação de botox ou de cílios, isso aí também dá muito dinheiro. Então vai de acordo com cada pessoa. Eu escolheria, eu acho, a área de programação, que é a área que eu gosto e me identifico. E que também paga muito bem, né? Então eu escolheria estudar programação de novo para eu ganhar bem. Então esse é o segundo ponto. Você tem que arrumar um emprego que te dê renda para você conseguir investir. Quanto mais você consegue investir, mais rápido você vai chegar na sua liberdade financeira. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, eu criaria uma renda extra. Igual eu fiz no passado, hoje eu não tenho mais renda extra, né? A minha renda extra é meus proventos que eu recebo das minhas ações, mas no começo é a parte mais difícil. Então você tem que arrumar uma renda extra, se você ganha até se você ganha pouco, aí que é mais importante de você arrumar uma renda extra. Você vai abdicar de tempo da sua vida para investir e o seu eu do futuro está melhor, né? Então eu arrumaria uma renda extra, por exemplo, no meu caso, eu arrumava sites para fazer fora do serviço, eu arrumava edições de vídeos para fazer para outras pessoas. Então, na minha época que eu arrumei renda extra, as principais rendas extras que eu achava era de fazer site para outras pessoas terceiras e vender esses sites. Então, você tem que arrumar uma renda extra, eu, né, no caso, eu escolheria isso, arrumar renda extra para eu conseguir ganhar mais dinheiro e investiria todo esse dinheiro da minha renda extra. O terceiro ponto aqui, então, é esse: criar uma renda extra. O quarto ponto que eu coloquei aqui na minha planilha é economizar ao máximo, gente. Se vocês economizam do seu eu do presente, o seu eu do futuro vai estar bem melhor. Então, para eu chegar nos 500 mil o mais rápido possível, eu economizaria o máximo. Eu não tenho muitas despesas, então, para mim foi mais fácil. Mas, por exemplo, se você mora sozinho, você tem que economizar o máximo, com besteiras, com saídas, para você investir o máximo possível e sua carteira crescer o mais rápido possível. Então, esse é o quarto ponto. Economize ao máximo que vocês puderem. O quinto ponto é o ponto crucial para a virada de chave. Muita gente não acha importante, mas ele é muito importante, que é o quê? É criar uma reserva de emergência. Com a reserva de emergência, gente, vocês vão ter mais fôlego para arriscar. Então, se você tem uma reserva de emergência e está num emprego que não te paga bem ou que você não se sente confortável, tendo a reserva de emergência, você vai conseguir se arriscar mais. Vai conseguir pedir demissão para achar um novo emprego, vai conseguir pedir demissão para fazer outras coisas que você gostaria.
Mas sem essa reserva de emergência é impossível você se arriscar. Por quê? Porque se você não tem uma reserva de emergência, você depende totalmente do seu serviço. Isso faz com que você não consiga evoluir muitas vezes. Então, esse quinto ponto é muito importante também. Criar uma reserva de emergência. Já falando do sexto ponto aqui, né? O sexto ponto é o quê? É eu investir em coisas que pagam ativos na minha carteira. Eu, quando comecei a investir, eu não sabia disso. Eu investia boa parte do meu dinheiro em renda fixa. Só que renda fixa, ela não te gera um dividendo mensal. Ela não te gera dinheiro mensalmente para você investir. Então, se eu hoje fosse investir do zero, isso era uma coisa que eu mudaria. Eu já começaria a investir em coisas que pagam ativo, que pagam dividendos ou proventos. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês. Ações, fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários. Eu acho que se eu fosse começar a investir hoje, eu começaria a investir em fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, tá, gente? É só como eu faria para chegar nos 500 mil de novo. Por que eu investi em fundos imobiliários e ações? Porque elas geram dividendos mensalmente, né? Principalmente os fundos imobiliários, e com esses dividendos você consegue reinvestir eles e você consegue aumentar seu aporte. Aumentando seu aporte, você vai chegar mais rápido ainda na sua liberdade financeira. Já o sétimo ponto aqui é o quê? É reinvestir 100% dos dividendos. Muita gente, quando começa a investir, recebe dividendos, começa a gastar esses dividendos. E por isso que não vê a carteira crescer mais rápido ainda. Só que você tem que reinvestir 100% dos dividendos, gente. Se vocês querem criar liberdade financeira, é muito importante que vocês reinvistam todo o dividendo que vocês ganham. Vocês reinvestindo esse dividendo, vocês vão chegar muito mais rápido na liberdade financeira de vocês. Então, esse sétimo ponto também é muito importante. Quando você começar a receber dividendos ou proventos ou o que seja na sua carteira, é muito importante que você reinvista 100% deles. Porque se você não reinvestir, você não vai ver a curva da sua carteira crescendo muito rápido. E quanto mais você tem investido, mais dividendo vai gerar. E quanto mais dividendo gerar, é importante que você reinvista 100% desses investimentos, né? E por último aqui, o último ponto que eu coloquei na minha lista aqui, para eu chegar na liberdade financeira, que é muito importante, é o quê? É manter a constância. Qual que é o grande problema da maioria das pessoas? E esse ponto aqui também é um dos principais. A maioria das pessoas, quando começa a investir e vê que a carteira começa a crescer lentamente e os dividendos começam a pingar muito pouco no começo, a maioria das pessoas desistem. Mas qual que é a virada de chave aqui? Quando você vê sua carteira crescendo realmente e os dividendos pingando realmente na sua carteira. Eu vou pegar minha carteira aqui e dar um exemplo para você, mas só finalizando esse ponto aqui, é o quê? É ter constância. Mesmo que você não veja sua carteira crescendo no começo e não veja os dividendos pingando no começo, é você continuar investindo como se fosse fé. É você continuar investindo todos os meses sem parar. Você tem que ter responsabilidade e constância. Você tendo esses dois pontos, você vai longe, você consegue chegar na onde você quiser, você consegue chegar no seu objetivo, né? Então, eu vou mostrar minha carteira aqui para vocês, só para vocês verem o que eu tô falando dessa questão da constância. Eu vou começar, vou mostrar aqui para vocês, vou abrir minha carteira para vocês e mostrar como que era no começo e mesmo assim eu tive constância. Se não fosse a constância, eu não teria o que eu tenho hoje, né? Então, mostrando aqui para vocês, ó, abrindo a minha carteira aqui, mostrando para vocês, olha aqui para vocês verem, ó. Eu vou colocar aqui, ó, desde o início. Olha para vocês verem, no começo eu comecei investindo tipo 5 mil, só que depois eu investia pouco, ó, 5 mil, aqui porque pulou, né? Mas no começo mesmo, ó, eu investia R$80, R$300, R$200. Então, no começo eu investia pouco. Mas mesmo assim, isso aqui porque eu também ganhava bem menos, né? Mas quando eu comecei a aumentar minha renda através daqueles pontos que a gente falou, que é o quê, né? Criar renda extra e arrumar um emprego que paga bem, quando eu comecei a ganhar melhor, eu comecei a investir mais. Ó, eu tinha 5, aí foi para 5.500, 12, ou seja, eu estava investindo média de 5 mil no começo. Só que no começo você não vê sua carteira crescendo e também não vê os dividendos sendo pagos. Então isso gera uma frustração. Mas quando gera essa frustração, é muito importante que vocês continuem investindo, porque aí vocês vão começar a ver o retorno, vocês vão começar a ver o que vocês plantaram e vocês vão começar a colher. Então, ó, só para vocês verem, ó, também na relação de dividendos, olha como que o começo é chato, ó. Olha para vocês verem, eu recebi 2 centavos, 20 centavos, 11 centavos, 2 centavos, R$11. Então, aqui no primeiro ano, eu quase não recebi nada.
é óbvio que aqui eu tinha bem menos investido, né? Quando eu realmente comecei a investir, ó, mesmo assim, quando eu comecei a aumentar meus aportes, olha pra vocês verem, ó, R$ 300, R$ 5, 2 centavos, 37 centavos, R$ 500, R$ 120, aí começou a melhorar, ó, R$ 1.500. Então, gente, no começo sempre vai ser difícil, sempre. Então, se você mantém a constância, você consegue chegar no seu objetivo de vida. Então, não desista no meio do caminho. Continue tendo responsabilidade e continue tendo constância nos aportes. Essa questão da constância, é só para vocês verem também, ó. Olha para vocês verem, ó. Desde que eu comecei a investir, não teve um mês que eu deixei de investir, ó. Então, ó, 5, 10, 12, 16, 20, 22, 26. Mesmo que eu investia 2, 3 mil, 4 mil, 2, 3, 5, mesmo que eu investia dinheiros alternados, não era sempre o mesmo valor, eu nunca deixei de investir desde que eu comecei a investir aqui para valer, né? Então essa é a minha dica de ouro, né? As duas dicas de ouro, né? É ter constância e arrumar o parceiro certo. E a dica extra aqui que eu falarei que era a mais importante de todas depois dessas é reinvestir os dividendos que vocês ganham. E não deixar de ter a constância, gente. Então é isso. No vídeo de hoje é isso. É isso que eu farei para chegar nos 500 mil. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.